Vou bater o cafezinho. Tô fazendo minha tapioca. Tá me incomodando aqui, ó. Eu acho que deve ser minha própria boca que é seca. Olha minha tapioca. Ontem eu tava assistindo um filme, uma série na Netflix. Tava assistindo uma série na Netflix. Onde não é uma série brasileira, ela é dublada. Os acontecimentos estavam acontecendo no México. Segundo o que narrava lá, que eles botavam lá. E eu achei estranho no dia do casamento. Tava só passando, o filme já tava acontecendo. Ali tava só mostrando o que tinha acontecido anterior. A mulher e o homem não estavam felizes. Eles não pareciam felizes, nenhum nem outro. Eu assim, que estranho. Mas à primeira vista eu ainda não tinha entendido. Fui assistir a série de novo. Você tem como voltar, né? Você perdeu alguma coisa, prestou atenção. Aí a mulher casou com um homem que ela nem conhecia. A família que escolhia. Era de uma época mais antiga, a família que escolhia. Com 18 anos as mulheres tinham que casar, sair de casa e viver com seus maridos e formar família. Essa mulher estudava, mas teve que parar seus estudos por causa do casamento. Que ela engravidou e teve um casal de filhos. O marido, eu acho que ele era da área da saúde. Porque ela falou assim, ele questionou pra ela que ela estava estudando em casa para resolver coisas dos estudos dela, que ela ia voltar a estudar. Ele tava dizendo que ela tinha que ela é mulher diferente, porque ela questionou pra ele que ele é homem, passa o dia todo, a maior parte dele no hospital. Por que ela não pode estudar? Ele falou, é diferente, você é mulher. Você tem que cuidar da casa e das crianças. Nesse meio tempo, ela conheceu uma outra pessoa que era cunhado dele. Tava tendo um relacionamento, porque ela casou sem amor. Tanto ele casou com ela sem amor, quanto ela casou com ele sem amor. Apenas pela imposição da família.
E não importa o que estava acontecendo no seu casamento, você era infeliz, tinha que manter as aparências. O que ela fez? Como ele não demonstrava nenhum amor, nenhum carinho por ela, mas era a esposa dele, ele não gostava de sair nos lugares onde eles saíam juntos. Saía ele, a irmã dela, o cunhado e ela. Ela ia dançar e ele ficava lá sentado, achando um tédio, nem ligava. E o cunhado estava lá dançando com ela. Nesse dia ele se declarou para essa moça, mulher desse homem, que eles casaram sem amor. O cunhado também casado. Lembrando que essa história é baseada em fatos reais. Tanto que no final da série tá lá escrito lá que o nome da criança, Sara, eu acho que era Sara e Isaac. E depois que eles cresceram, se tornaram adultos, eles se tornaram escritores para escrever longos anos que eles tiveram que passar longe de sua mãe. Sua mãe ainda é viva. E os filhos passaram, depois que ele se separou do pai biológico, ficaram 20 anos sem ver o pai. O pai vivia fugindo. Então, quando ela conheceu o outro homem que ela se apaixonou, ela foi punida por isso. Ela foi punida, né? Aqui não está um caso de fazer um juízo de valor pela atitude dela, ter se apaixonado por um homem casado. O homem estava bem próximo dela, mais próximo ainda do que o próprio marido. Fazia as coisas que ela gostava, dava atenção. E aí ele fez um poema para ela que ela não podia ler em voz alta, porque o marido dela estava lá, a mulher dele também. Era Amores Tardios, quando você imagina na sua cabeça que você se interessou por aquela pessoa, todos os dois já estão comprometidos, aí ele chama de amor tardio. Custou para demorar a encontrar aquela pessoa. Quando ele encontrou, aquela pessoa já estava comprometida com outra. Se eu tivesse conhecido antes, estaria com ela, né? Digamos assim, amores tardios. Aí ela pagou um alto preço por vivenciar esse amor. O homem se separou da esposa dele, ele não quis mais ela, disse que tinha conhecido outra pessoa, estava apaixonado. A mulher era jovem também. Todas as duas eram mulheres novas e bonitas. Seus esposos também. E um dia a mulher chegou em casa, os filhos não estavam. O homem foi embora porque eles eram uma família de dinheiro, tinha dinheiro, né? Principalmente a família dele. O pai acobertou tudo junto com a irmã. A irmã sabia que o marido dela tinha um amante, mas ele estava saindo com outra mulher, mas não sabia quem era. E o médico está sempre viajando para congresso, essas coisas. E quando o marido descobriu que a mulher dele estava apaixonada por outro, nossa, esse homem entrou em colapso. Esse homem, ele ficou assim destruído por dentro, destruído. Antes ele não demonstrava muito amor, a gente casou por imposição da família, agora ela terá que ser minha esposa pelo resto da vida. E lá naquele tempo as mulheres não falavam, ficar só escutando seus maridos, mesmo que eles fizessem coisas erradas, elas tinham que ficar do lado do marido. Não trabalhava fora, vivia para servir o marido. E aí ela quebrou esse tabu, se apaixonou e foi viver esse amor. E o marido dela sequestrou as crianças, levou para outros países, porque ele ia só saindo de um lugar para outro,
E ela ficou o tempo todo correndo atrás procurando essas crianças. Soluço, ó. Ela ficou procurando, largou tudo, a vida dela parou para cuidar dessas crianças, para ir atrás dessas crianças. Até que aí o marido dela descobriu com quem que ela estava. Por isso, quando ele fugiu com as crianças, ele já sabia de tudo. Que ela tava com outro homem e ele propôs a ela que se ela quisesse chorando, ele já saiu de lá chorando e onde ele estava triste chorando. Que se ela quisesse as crianças dele de volta, tinha que aceitar ele de volta. Só que ela não aceitou ele, continuou com o outro homem, que também era casado, mas ele se separou da esposa para ficar com ela. E o homem, quando ele quer, ele não te enrola. Ele viveu o tempo todo com ela, esse homem. Ele é certo ele fazer o que ele fez, casado? Não. E ele ficou o tempo todo com essa mulher. Para onde ela ia, ele ia atrás. Ele estava muito presente na vida dela e ela estava precisando naquele momento. Ela teve que encarar os tribunais para poder ter os filhos dela de volta. Até que ele cansou. Ele cansou de viver fugindo. As crianças não ter paradeiro. Não parar em escola nenhuma. Crianças pequenas. E ele cuida delas sozinho. Viver fugindo, porque ele já estava conhecido pela Interpol como foragido. Tinha sequestrado os filhos. Que a mãe teve que procurar a imprensa. Era de uma família rica, sabe? Eles eram de família rica, tanto o pai dela quanto a mãe, quanto o pai dele. E esse homem se rasgou por dentro, sabe? Feriu o ego dele, feriu o seu ego, sua masculinidade, feriu, como digamos assim, a qualidade de homem protetor, né? Na qualidade de homem protetor, a sua masculinidade. Esse homem ficou muito ferido por dentro. No final, de tanto ele fugir, ele resolveu entregar as crianças para a mãe. Eles ainda estavam na justiça ainda lutando. Resolveu, ele já estava em Israel, país de guerra, com essas crianças. E ela foi até lá. Mas ele estava fazendo tudo isso para puni-la. Até a casa que ela casou, que o pai dele deu para eles morarem, ela perdeu porque o sogro tomou. Ele disse que você sabe muito bem porque o que você fez agora. Você está sendo punida pelo que você fez. Ela foi punida pelo que ela fez, né? Ela não quis se manter naquele casamento de aparências, que ela disse que se permitiu se apaixonar pela primeira vez, pelo homem que ela queria. Não por imposição da família, ficar num casamento infeliz e vivendo pela aparência, como a maioria daquelas mulheres viviam de aparência. E ela quebrou esse tabu. Ela foi muito criticada, perdeu o apoio de todo mundo, mas ela foi até o final. Ela sofreu muito, ela ficou com os filhos dela. Ela olhou para ele e não olhou mais para trás. Ele só foi ver as crianças dele, não porque ela impediu, mas porque ele foi embora. Seguiu à frente, infeliz, amargurado. Pode ser que depois ele tenha reconstruído sua vida, mas ele só foi dar valor a essa mulher depois que ele perdeu, que ele viu a coragem que ela tinha. Para resumir, o homem, uma das coisas que fere demais o homem é ser rejeitado.
e a mulher tomar a atitude de deixá-lo e não voltar mais atrás. Isso fere demais o ego do homem. Mexe com sua masculinidade, com seu ego mesmo, ego ferido. E ele estava fazendo tudo aquilo para punir a esposa, para punir. E ela não voltou atrás, não voltou atrás. Ela seguiu a vida dela e continuou com o homem com que ela estava. Eles ficaram juntos até ele falecer. O homem que assumiu ela, que ela se apaixonou, ele morreu em 1997. É uma história baseada em fatos reais. Os filhos hoje são adultos. Não mostrou a foto dela, mas mostrou a foto das crianças, quando eram crianças, que agora são adultos, se tornaram escritores, escrevendo livro de romances baseado na história da mãe deles, dos anos que a mãe ficou longe deles, porque o pai sequestrou, levou para outro país, como uma punição pela rejeição que ele estava sentindo, porque eles se casaram sem amor e ele nunca fez nada para conquistar essa mulher. E ele acabou perdendo para um outro que estava próximo e conquistou o coração dela. E é isso, gente. Fica a dica. Cuide de quem você ama, para não dar valor depois que você já perdeu. Porque quando a mulher se cala, quando ela para de brigar, ela para de insistir, é porque ela já desistiu.